E finalmente o Corinthians vai apresentar o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior. E ainda falando sobre o Dorival Júnior, as notícias que ele trouxe em relação ao meia peruano Carrilho não são nada boas. E poucas horas depois de perder para o Juventude em Caxias do Sul, o elenco do Corinthians já estava no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos pensando no próximo compromisso que será pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volta aos trabalhos após derrota para o Juventude na noite da última segunda-feira, o elenco do Corinthians já iniciou os trabalhos visando o próximo compromisso que será contra o Bahia na Neoquímica Arena. O Corinthians foi até Caxias do Sul jogar contra a equipe do Juventude, partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, última rodada do primeiro turno. Corinthians que se classificou jogando muito contra a equipe do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Brasil. Claro que esse jogo contra o Juventude estava nos trazendo grandes expectativas para que o desempenho no Campeonato Brasileiro, nessa rodada contra o Juventude, fosse o mesmo da Copa do Brasil contra o arquirrival. Deu tudo errado. Perdemos por 2-1, terminamos o primeiro turno na 11ª colocação do Brasileirão, com apenas 22 pontos conquistados e já começando a flertar com a zona do rebaixamento. Corinthians que tinha até uma folga programada para ontem, terça-feira. Devido à derrota, isso acabou não acontecendo. Então, os atletas se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava na tarde de ontem e já iniciaram as preparações visando o próximo compromisso contra a equipe do Bahia, sábado pelo Campeonato Brasileiro em casa. Nos trabalhos de ontem, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ficaram só na academia, fazendo trabalhos regenerativos, enquanto o restante dos jogadores foram a campo e fizeram trabalhos táticos com o Dorival Júnior. Corinthians que volta aos trabalhos hoje, visando esse compromisso de sábado importantíssimo contra o Bahia, que o Corinthians necessita vencer, pois dos 7 jogos que nós fizemos até aqui no Campeonato Brasileiro, conquistamos apenas uma vitória. A minha opinião quanto ao retorno do Corinthians aos trabalhos é a seguinte. Bom, o Corinthians jogou em Caxias do Sul na segunda-feira. Se tivesse vencido, o elenco ganharia uma folga, ganharia o dia livre ontem. Aí no caso os treinamentos seriam hoje, amanhã e também na sexta-feira. Mas devido à derrota, pressa nos trabalhos, pressa na reapresentação. E é isso mesmo, tem que ser assim. Não tem como você ganhar uma folga depois de uma derrota. Na semana passada mesmo, contra o arquirrival que nós vencemos na quarta-feira, na quinta-feira os atletas tiveram dia livre. Agora tem que treinar e tem que trabalhar. É extremamente importante vencer o Bahia. Para ter uma noção, nesse momento temos 22 pontos. 8 pontos atrás do quarto colocado do Campeonato Brasileiro, da equipe que está ali dentro do G4. E quem que é essa equipe? O próprio Bahia. Corinthians cheio de desfalques para esse jogo de sábado e não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Como eu disse, 7 jogos, os últimos 7 jogos do Brasileirão, vencemos apenas um. E o que é pior, a última vez que vencemos dentro de casa foi no mês de maio. Então, de lá para cá não conseguimos vencer mais na Neoquímica Arena, então tem que preparar mesmo, preparação forte, porque o Corinthians tem mais do que obrigação vencer a equipe do Bahia no jogo do sábado, que no caso será o primeiro do retorno do Brasileirão. E agora vamos falar sobre uma péssima notícia envolvendo o meia peruano André Carrilho. Pelas informações do treinador Dorival Júnior, o Carrilho não deverá mais atuar nessa temporada de 2025. O Carrilho, infelizmente, acabou se machucando no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, do nosso Corinthians contra o arquirrival na casa deles. Carrilho que
vinha sendo um dos destaques do Corinthians na partida, fez um excelente primeiro tempo. No início do segundo tempo acabou se envolvendo em um choque com o Giai, lateral direito do rival, que acabou caindo em cima do tornozelo do Carrilho. Ele já caiu no gramado, sentindo muitas dores, teve que ser substituído. No outro dia, exames realizados e, no caso, lesão detectada. O Carrilho sofreu uma lesão ligamentar. Carrilho já fez a cirurgia aconteceu no último sábado, ocorreu tudo muito bem. Carrilho que já está prestes a iniciar a sua recuperação. O Dorival acabou falando sobre ele após a derrota para o Juventude. O Dorival, pelas palavras do treinador, o Carrilho só voltará a atuar na próxima temporada. Até existia uma expectativa do Carrilho retornar antes do fim da temporada, mas pelas palavras do Dorival, isso não deverá acontecer. Cabe destacar que o Corinthians ainda não se pronunciou de forma oficial em relação a essa recuperação, a previsão do retorno do Carrilho. Mas pelo que o Dorival disse, péssima notícia. Infelizmente deveremos ter o Carrilho somente no ano que vem. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival, dizendo que o Carrilho só voltará a atuar no ano que vem, é a seguinte: péssima notícia, triste notícia. O Carrilho, que é um jogador fundamental no esquema do Dorival Júnior, sabemos das qualidades do Carrilho, um Corinthians que, para ter, no caso, uma equipe sólida no meio de campo, passa muito pela presença do Carrilho. Já sofremos com o substituto dele no jogo contra o Juventude. No caso, inicialmente, o Dorival escolheu o Bidon, e o Bidon não foi nada bem na noite da última segunda-feira. Então, Dorival vai ter que sofrer, vai se virar para, no caso, encontrar o substituto do Carrilho. Carrilho, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, muita entrega dentro de campo. Ao meu ponto de vista, uma das principais contratações do Corinthians na temporada passada. Para mim, o meio de campo com o Rodrigo Garro, com o Ranielli, com o Martinez e com o Carrilho, ficou um meio campo muito consistente, um meio campo muito forte, competente, eficiente, tanto na marcação quanto, no caso, para construir jogadas ofensivas, mas infelizmente acabou acontecendo essa lesão. Vamos torcer, vamos orar para que o Dorival esteja errado e o Carrilho possa voltar o quanto antes, mas a cirurgia já foi feita e, infelizmente, se retornar, vai ser lá para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre apresentação de reforço. Finalmente, o Corinthians vai apresentar o segundo reforço dessa temporada 2025, o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior no timão. O Corinthians, nesse momento, está impedido de registrar novos jogadores. O Corinthians sofreu o transfer ban, o Corinthians foi punido pela FIFA por não pagar quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Então, nesse momento, o Corinthians não pode registrar nenhuma contratação. Estamos no período da janela de transferências, que abriu no dia 10 de julho, uma janela de transferências que tem sido muito complicada para o nosso Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. Essa janela, como eu disse, abriu dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Mesmo impedido de registrar novos jogadores, o Corinthians conseguiu de última hora confirmar, anunciar, e o Corinthians, no caso, conseguiu registrar uma contratação. Trata-se do atacante Vitinho, que o Corinthians intensificou as negociações com ele no final da semana passada. E na última segunda-feira, o Corinthians anunciou o jogador de forma oficial. O Vitinho já apareceu no bid, já está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Mas o que ainda falta? O Corinthians ainda precisa apresentar o jogador de forma oficial. Primeira entrevista coletiva, responder perguntas e tudo mais. E isso acontecerá hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, conforme eu já havia antecipado a vocês que essa coletiva aconteceria hoje, na quarta-feira, e realmente já está tudo confirmado. O Vitinho daqui a pouquinho considerará a entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, 12h30, e vai aí colocar, explanar,
responder, no caso, as suas primeiras perguntas como jogador do Corinthians. Vitinho que chega para suprir uma necessidade que o Dorival estava cobrando a diretoria, que é o atacante aberto pelos lados do campo. Vitinho que chega sem custos ao Corinthians, já que ele estava livre no mercado pelo fato de não ter dado continuação lá no futebol da Arábia Saudita. Então chega no Corinthians trazendo esperanças de uma posição que o Dorival pediu. Então daqui a pouquinho é a apresentação dele e existem até possibilidades do Vitinho já, no caso, ganhar alguns minutos no jogo do próximo sábado contra a equipe do Bahia, mas como ele está parado desde maio, ainda não tem nada confirmado. Mas a apresentação será hoje no CT Dr. Joaquim Grava. A minha opinião quanto à apresentação do Vitinho é a seguinte: bom, as coisas caminharam, primeiro o Corinthians negociou, primeiro o Corinthians conseguiu fechar a contratação do jogador, aí o Corinthians anunciou na última segunda-feira, anunciando às pressas por causa do transfer ban, que no caso veio na terça-feira. Só que agora falta a apresentação do atleta, as perguntas que ele vai responder, o primeiro contato que ele terá com a imprensa como jogador do Corinthians. Então isso vai acontecer daqui a pouquinho. A questão do Vitinho acaba dividindo um pouco opiniões entre nós torcedores. Alguns empolgados com a vinda dele, acreditando que ele será um jogador importante no esquema do Dorival, enquanto outros não concordam, achando que é um jogador que não fará muita diferença. Isso faz parte, isso é normal. Eu particularmente, vocês sabem que eu sempre gosto de levar as coisas para os lados positivos. Eu, sinceramente, vejo, por exemplo, o Vitinho nesse momento, passando os últimos anos no futebol árabe, vindo para o Brasil, voltando para o Brasil e tendo uma grande oportunidade, que é jogar no maior clube do país, um dos maiores do mundo. Então, o Vitinho, nesse momento, ele deve estar inspirado, empolgado em apresentar um bom futebol. Ele sabe que a pressão dentro do Corinthians ela é enorme. Ele chega num momento que o ataque com desfalques, Memphis machucado, o Romero, no caso, suspenso para o próximo jogo, o Yuri Alberto voltou recentemente de lesão, ainda não conseguiu marcar, Vitinho que não joga desde maio, existem chances de ganhar algumas minutagens no sábado contra o Bahia. Então, ao meu ponto de vista, é um jogador que chega cheio de força de vontade. Às vezes você vai lá e contrata um craque que todos ficam empolgados e aí as coisas acabam não dando certas. De repente chega um Vitinho que estava um tempo fora do futebol brasileiro, chega com força de vontade e acaba se destacando. Então, eu vou torcer e muito para que o Vitinho dê certo. O Vitinho que vai trazer ali uma dinâmica diferente para o ataque do Corinthians. Ele vai, no caso, dar mais opções para o Dorival em relação a esquemas táticos. Então eu particularmente vou torcer para que dê muito certo essa vinda do Vitinho para o Corinthians, essa passagem do Vitinho pelo Corinthians, que ele nos dê muitas alegrias. Vou torcer muito por isso. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Corinthians ter voltado às pressas aos trabalhos, visando o próximo compromisso pelo Brasileirão? Será que a partir de agora o Corinthians vai conseguir evoluir na competição? E quanto à previsão do Dorival sobre o Meia Carrilho, somente no ano que vem? E quanto ao Vitinho, o que vocês acham? A apresentação do Vitinho hoje, vocês estão confiantes que o Vitinho conseguirá ser um grande jogador no Corinthians? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!